Você tá no canal de cortes do Future Podcast. Se você gostou do conteúdo que tá aqui, não se esquece de se inscrever e curtir. E também dá uma olhada no nosso episódio completo que tá na descrição desse vídeo. Valeu! Queria saber, conta pra mim um pouco da Angra, como é que começou, o que vocês fazem hoje, qual que é o tamanho? Então, Murilo, na verdade, a Angra, ela começou meio que sem intenção de se tornar o que ela realmente é hoje, né? Então, no meu último ano da faculdade, eu estava cursando nutrição e eu fui para o intercâmbio nos Estados Unidos, fiz 6 meses lá, né, da faculdade mesmo, Carolina do Norte. E quando eu voltei no meio do ano, eu ia ter 3 meses aqui de férias. E eu sou uma pessoa, assim, muito agitada, né, ligada nos 220 e não conseguia ficar muito tempo parada, sem pensar em nada, né? Você pode dizer isso. Exatamente. E quando eu voltei, na minha casa, o meu pai, ele tinha já um problema com o glúten, né? Ele estava já numa dieta, assim, de exclusão para inflamação. E quem acompanhava ele é a minha prima, né? Prima de 2º grau, prima dele também. E ela é nutricionista e, assim, isso me instigava bastante, né? Me deixava um pouco curiosa para entender um pouco mais sobre isso. E na época, isso foi em 2017, se eu não me engano. Na época, a gente não encontrava tanto produto, assim, sem glúten. Na verdade, acho que a gente não encontrava nada, assim, né? E eu lembro que tinha uma receita que a gente fazia pão, né, em casa, que realmente não tinha nas lojas, não era um produto, né, vendido, comercializado. E a gente fazia essa receita em casa. E quando eu voltei do intercâmbio, isso estava acontecendo então na minha casa e eu falei, gente, não é possível. Porque a gente sempre gostou de comer muito bem em casa. E aquele pão realmente não era muito bom. Né? Faltava ali alguma coisa, não dava para ser comparado com o pão real. E daí eu comecei a... Eu fui fazer fiz um curso em São Paulo de panificação sem glúten. Tá? Tirando que antes de eu entrar na faculdade, eu já tinha feito um ano ali de gastronomia, de cursos para essa área aí de panificação e restaurantes e patisserie também, que é a parte de doces, tá? Então eu já tinha também um histórico aí de cozinha. E eu fiz esses cursos e eu aprendi muita coisa, assim, como conseguir melhorar a receita. Então eu peguei aquela receita lá e adaptar ela para criar realmente um pão que fosse o mais próximo possível de um pão normal. E daí foi quando começou. Pão normal é com trigo, né? O pão com glúten. O pão com glúten, convencional mesmo, né? E foi quando a Angra começou, assim, né? Então, os amigos dos meus pais iam em casa, os parentes, e meu pai, né? Como tudo começou por conta dele, ele ficava, nossa, olha o pão e tal, sempre apresentando para todo mundo, né? Até hoje, né? É assim. E então, as pessoas começaram a conhecer isso. E um dia, eu lembro que eu estava no salão com a minha mãe, e eu sempre levava para elas degustarem, né? Então, sempre gostamos de levar comida para onde a gente ia. E ela tinha uma mulher lá que era dona de uma loja de produtos naturais, a Thaís, da Sabor e Saúde. Thaís e a Yara, são 2 irmãs. E elas falaram, gente, que delícia, né? Não conhecia um produto assim, vamos vender lá na loja. Aí foi o meu primeiro ponto de venda. Que legal. Então, assim, meio que começou do nada, só que tinha um porém, eu ainda estava fazendo nutrição. Né, eu estava morando em Curitiba, cursando nutrição lá, então era o meu último período, então eu estudava, se eu não me engano, era de segunda a quarta, que eu tinha algumas matérias só para finalizar, e daí eu voltava para Londrina para então trabalhar nessa parte da panificação, né, e daí eu fazia os pães ali, não era uma fabricação ainda, né? Fazia os pães ali sempre domingo, segunda-feira de manhã minha mãe sempre entregava para mim, então foi começando assim, sabe? Com muita força de vontade, na verdade, porque não era uma coisa muito favorável ali para mim naquele momento. Até porque requer uma estrutura, né? Exatamente. No início eu era tudo feito na minha casa, né? Eu tinha um forno lá que o meu pai ganhou. Tinha um forno lá que o meu pai ganhou de um parente dele e é um forno de assar porco, né?
É aquele forno de... um forno de alta forno temperatura, industrial, gás que industrial. aguenta Pra... É Assada aquele de boa. alumínio, assim, redondo, sabe? Sim. Que vai o gás e vai a lenha também. Aham. E a gente adaptou lá o forno, colocou várias esteiras e eu comecei a produzir ali, né? Botijão de gás era bem assim, artesanal mesmo, né? E daí quando eu voltei daí de Curitiba, eu voltei justamente por isso, porque já tinha algo aqui, né? Mas eu sempre também quis atuar na parte clínica, em consultório. Então eu sempre tentei conciliar os dois e até hoje eu acabo fazendo isso, né? E assim, no início até foi bem legal ter essas duas profissões, porque uma vai complementando a outra e uma vai te animando com a outra. Então, às vezes, eu tava assim, exausta de uma, eu falava, ai, não quero mais. Acho que isso ainda acontece. Ah, normal. Cara, é a vida do empreendedor, né, no Brasil. Não tem hora. Né, o empresário, o empreendedor, todo dia uma nova batalha, né? Todo dia eu vi alguns vídeos já de alguns empresários mais velhos que eu acompanho, e os caras postaram outro dia, não lembro quem foi, que a vida do empreendedor é o cara numa montanha russa, né? Porque tem dia que ele tá em cima, tem dia que ele tá descendo, e é sempre uma loucura. Uhum. Então tem dias que ela tá nervosa, tem dias que ela tá empenhada, e vai levando, a coisa vai andando. E eu acho que assim, como tudo na vida, na verdade, né? Porque a gente tem os momentos muito bons e daí tem os momentos muito ruins, mas o que eu tento sempre, a gente até sempre conversa muito sobre isso, sempre pensar, se eu tô num momento ruim, vai passar, uma hora vai passar, então eu preciso pelo menos passar por aquilo, eu não posso me entregar, né? Mas é normal, quando a gente tá num momento bom, a gente só quer aproveitar e não quer que aquilo acabe, mas isso de fato vai acontecer. Legal. E pra você, como é que é ver essa gestão aí? Você acaba fazendo uma assessoria pra Antônia? Cara, indiretamente acredito que sim, né? Eu nunca fui de interferir, nem de dar opinião, nem nada, mas às vezes quando eu acho que posso complementar de alguma forma, eu acabo, claro, orientando. Então, quando a gente começou a namorar, por exemplo, ela não tinha registro de marca. Então foi uma coisa que eu falei, pô, tua empresa está crescendo, está expandindo, está com pontos de venda em Assis, em Ourinhos, em São Paulo, então é uma coisa que você precisa fazer, você precisa trazer segurança para o teu negócio. Então a gente fizemos o registro da marca, né? Outros momentos, tô vendendo em um determinado local aqui, mas eles pegam consignado, mas é um negócio, uma relação assim, totalmente informal. Então eu falei, vamos fazer um contratinho que seja de uma página, né? Para não engessar o negócio também, porque empreender no Brasil não é fácil, né? Às vezes a burocracia é tão grande que ela acaba engessando as negociações, né? A gente vive carga tributária extremamente complexa, burocracia, então todas essas questões eu acabo tentando levar a minha experiência de escritório com outros clientes para ela, né? Para facilitar o negócio dela realmente, para que isso traga bons frutos para ela. É muito legal o que você está falando, porque essa questão do registro de marca e outros pequenos erros que na verdade não são erros, né? Mas que a pessoa às vezes comete por desconhecimento. E nós vemos esse outro lado, né? E é muito legal ouvir você falando isso, porque justamente, por exemplo, eu não registrei minha marca como um bom... Cara, é tipo aquela coisa, casa de ferreiro, espeta de pau, né? Não tem... Mas foi isso, um belo dia também a gente tava olhando, a gente tem alguns registros no escritório que a gente acabou fazendo, acabamos acompanhando, e falei pros meninos, a gente também não tem registro do escritório, né? Então assim... Também não tem do escritório. É uma marca, cara, então temos que fazer, entendeu? Isso é segurança, né? Pro nosso próprio negócio. Então são às vezes coisas pequenas que podem fazer uma diferença lá na frente. Se alguém vier, sei lá, com certeza, né, roubar meu Instagram, usar minha marca indevidamente, como é que eu me defendo disso? Né? Então, até porque vem junto com o crescimento de estrutura, né? A estrutura hoje nós trabalhamos com internet, então você tem que ter essa estrutura de sua proteção da sua marca mesmo, porque tá muito amplo, né? Muito fácil você achar. Por exemplo, quando eu tava fazendo... criar, né? Uma marca e criar um site com o teu nome. Exato. Isso aconteceu muito. E hoje, que tipo de estrutura você falou, né? Que você começou numa estrutura pequena, e eu acho isso super legal, porque toda vez que trata de alimentação, geralmente esse é o caminho. Lá na minha casa eu tenho um grande fazedor de pão também. Meu pai manja muito de fermentação natural. Ai, que delícia. É uma delícia, mas é um problema, porque toda vez que eu volto com uns 15 Você pães. podia ter trazido, É verdade. né? Um pãozinho. Olha, pra gente é muito bom. degustar aqui. É muito bom.
E ele foi fazendo a estrutura dele lá. Ele tem pra cortar, tem o estilete pra cortar o pão, tem o negócio pra jogar farinha que custa R$300. Vai se profissionalizando, né? Querendo ou não, ele vai... então assim, na verdade, eu senti a necessidade de sair de casa, né? Porque... O que começou a acontecer? Eu falei, não, vou levar isso adiante, então, vamos lá, vou fazer esse registro, vou começar a me mexer, vou colocar em loja, vou fazer embalagem e tal. E eu me deparei com uma situação que, ou eu ficava na minha casa, construía um lugar ali pra mim, mas pro que eu queria não ia servir por conta daí da burocracia, de zoneamento, na minha casa ali é residencial 1, então não poderia atividade, até também pela contaminação do glúten, que a Angra, né, a produção é isenta totalmente ali de glúten, não tem a contaminação cruzada. Então, como eu já sabia o que eu queria, eu falei, preciso procurar um lugar. E daí eu fui atrás, né, aluguei uma sala, no início era a cozinha junto com a Angra, junto com o meu consultório. Comecei dessa forma. Então eu falei, eu vou de uma forma que eu consiga sustentar. Enxuta, né? Exato. Não ia adiantar eu começar, né, querer começar muito grande já. Então eu falei, eu vou começar dessa forma que eu consigo sustentar e que eu sei que eu vou conseguir ali pagar 1 ano, 2 anos, e daí a gente vai evoluindo a partir disso. Então, consegui esse lugar, né, ali na Castelo Branco, e hoje eu tirei o consultório de lá, porque eu precisava realmente expandir. Então, hoje eu tenho um lugar que é apenas a Angra, né, e o consultório estou atendendo junto com uma médica gastro, que tem tudo a ver também com a doença celíaca, com as intolerâncias alimentares. Então eu faço de tudo para sempre deixar tudo bem linkado. Mas eu tô lá agora, tô assim, bem realizada também. Às vezes dá vontade de desistir, pela mesma vez por mês eu falo pro Luiz, não, vou fechar tudo. Não quero mais. Mas quem nunca, né? Mas quem passa, nunca? né? Aquilo lá, ela passa. mandou um não quero mais, daí de repente ela fala, fechei mais um ponto de venda. Assim. Mas vai falar que é diferente. Entrei tipo num mercado grande. E aí eu falo, tá vendo? É assim que funciona, né, cara? Mas pra mim também não é diferente, não. Eu tenho certeza que pra você é a mesma coisa. São as pequenas vitórias, né? E as grandes derrotas que vêm. Mas você sabe que, Murilo, o curioso que, assim, o que eu vejo dos empreendedores, e falando por experiência própria, né? Os empreendedores, eles já têm, assim, né, uma curiosidade aguçada. Então, eles querem fazer tudo. Eles não querem delegar para ninguém. Eles querem eles colocarem a mão na massa. E até o que a gente estava conversando antes aqui, se tivesse algo que eu pudesse fazer antes para melhorar ali, né, o meu cotidiano, para não me estressar tanto também, seria... basicamente, ter um advogado me apoiando, onde eu posso tirar dúvidas. De preferência, né? Um advogado bonito desse, Exato. né? Não vai falar nada aqui porque vai ficar chato, né? Um contador também, porque sim. O início da empresa, eu que fiz toda a parte burocrática, de abertura de CNPJ, de procurar o CNAE para ver se a atividade estava autorizada naquele lugar. Então, assim, eu quebrei muito a cabeça, muito. Não me arrependo porque aprendi muito, mas, assim, acho que a gente pode aprender também, né, ganhar tempo aí com a experiência do outro. É muito legal, que isso é uma visão de alguém que que tá fazendo há um certo tempo. Isso. Porque eu passei pela mesma coisa. Eu também abri o meu CNPJ, montei lá tudo, eu que fiz. E hoje faria de novo, sem dúvidas, mas só que, de fato, você às vezes perde muito tempo com os pequenos detalhes que você não deveria estar fazendo, né? Você como empresário, você como alguém que é responsável pela visão do negócio, né? Porque afinal, se você não tivesse decidido fazer um pão lá um dia, isso não existiria, ou seja... Quanto mais atenção você direcionar ao que importa, né, ao que dá resultado. E é muito legal, você estava falando dos pontos de vendas, tem um local que eu sempre compro comida congelada e tá lá a Angra. E eu acho super legal. Você tá comprando Angra também. Tô comprando sempre. Cara, você acha que ele vai comer comida saudável? Olha o tamanho dele. Tá certo que ele faz crossfit. Você não come pão, mas a gente tem coxinha, tem quiche, pão de queijo, bolo, nhoque. Cara, não, a linha gigante da gigante. coxinha e o bolo de cenoura.
Eu imagino, mas eu vejo brincando. fotos sempre. Não, mas é muito massa. Porque o mais legal de tudo, quando trata de alimentação saudável, o mais importante é você, quando você come, você fala, mas caramba, é bom demais. Se não tivessem me falado, eu não Exato. saberia. E isso eu acho impressionante, porque é o que você falou lá do começo, né? Aquele pão simplinho de glúten que todo mundo já tentou fazer e ficou puto, porque não tem. E aquilo lá não é uma coisa pro seu dia a dia, né? Que vai dar certo. Exato. Muito interessante.